Capítulo 14. Última tentativa. O efeito foi imediato. Logo, um clima de união pairava no ambiente físico, no centro representante da doutrina espírita. Foi nesse período que Júlio César, acompanhado por seu exército, apareceu às portas da instituição consagrada ao espiritismo. Diante disto, os amigos espirituais preparavam-se para a resistência e libertação dos espíritos infelizes. O mentor convocou rapidamente as equipes protetoras, traçando energicamente essas orientações. Meus amigos, é preciso agirmos com presteza. Os inimigos do amor estão prestes a invadir esta instituição. São aproximadamente 400 mentes perturbadas. Reforcemos os companheiros responsáveis pelas tarefas protetoras, não esquecendo da vigilância e da oração, a fim de que não nos falte a proteção superior. As entidades sublimes responsáveis por esta casa estão para chegar a qualquer momento. Terminadas as orientações, o espírito responsável pela instituição fez pequena prece. Elevou os olhos ao mais alto, e, envolvidos por luzes indescritíveis que traduziam seu imenso amor pela causa e pela casa, orou em benefício dos espíritos invasores desta forma: Pai, todos trazemos um passado que nos solicita reajuste e trabalho. Quem de nós já não perambulou perdido e lunático pelo reino das sombras? Quantas vezes entregues à cegueira de nossas paixões inferiores, transformamo-nos em verdadeiros carrascos? Hoje, libertos desses sentimentos pelo trabalho árduo e pelos incontáveis testemunhos, estamos despertos para a consciência cristã, colocando-nos à disposição para um amparo amigo. Contudo, Senhor, nós te suplicamos, concede-nos a força necessária a fim de que o teu amor possa vibrar nos corações iludidos, nas mentes enganadas, nas almas angustiadas. Dá-nos a sublime oportunidade de abraçarmos aqueles que caíram no caminho, os que foram maltratados no mundo, os que se revoltaram, aqueles que deixaram o coração endurecer por não entenderem tuas sábias leis. Concede-nos, Pai, a grande satisfação de sermos o bom samaritano da parábola de Jesus, que, movido de íntima compaixão, socorreu a pessoa humana em necessidade, sem se preocupar com a procedência do assaltado, se era pobre ou rico, moralista ou pecador, virtuoso ou malfeitor, socorrendo-o por ser simplesmente uma criatura humana, executando em verdade o maior mandamento. Hoje, estas almas se converteram em nosso próximo, pois que nos aproximamos delas com sincero interesse. Permite, Senhor, por fim, que neste encontro que se assemelha a uma guerra, possamos transformá-lo num grande despertar das consciências comprometidas com o próprio progresso, abraçando-os junto ao peito, revelando através de nossas atitudes o teu eterno amor. Sê por fim, Senhor, o sol de eterno fulgor, que ilumina e aquece as almas mergulhadas nas águas glaciais da ignorância humana, para que, esclarecidas pelo teu amor, possam encontrar o caminho que leva a ti. Encerrada a petição, o amigo espiritual dirigiu-se às portas da instituição e o clima estava bastante tenso.
De repente, vozes terríveis foram ouvidas gritando em conjunto, numa espécie de jogral das trevas. Derrubem as barreiras magnéticas! Fora os amigos da luz, fora os seguidores do Cristo! A casa é nossa! A casa é nossa! Já era madrugada e a manifestação dos inimigos da paz continuava. Gonçalves, ao lado de Júlio César, analisando a situação, permanecia em profundas reflexões, mas cumpria ordens organizando a massa. Contudo, estava tristonho. No fundo, sabia que mais uma vez seriam impedidos de continuar, que o mandante estava profundamente cego de ódio, além de pensar exclusivamente em si, na sua posição. Se o chefe não conseguisse vencer, seria banido para sempre da organização das trevas. Do lado de dentro do centro, Elvira e Daniel permaneciam preocupados. Praticamente nenhum dos espíritos inferiores que estavam sob suas ordens permaneciam na casa. A maioria havia sido socorrida. Os subalternos de Júlio César guardavam, diante da nova situação, angústia e indecisão. Elvira, especialmente, se encantara com a capacidade espiritual das entidades superiores. Sentiu o amor dos irmãos maiores vibrar no âmago do seu ser. No fundo, queria juntar-se a eles e desejava fazer brilhar sua própria luz. Foi nesse instante, quando estava em profundo processo de introspecção, que os amigos do mais alto aproximaram-se serenamente, demonstrando interesse pelo coração perturbado da dançarina. Quando a meretriz se sentiu envolvida por irradiações de ternura, chorou copiosamente, entregando-se aos socorristas espirituais. Jamais imaginou que um dia uma daquelas entidades iluminadas, as quais aprendera a odiar, pudesse acolhê-la com tal desprendimento. Daniel, espantado diante da cena, invejoso e orgulhoso, não teve a mesma humildade da ex-comparsa. Por isso resolveu fugir de si mesmo em busca de seu mestre, para narrar-lhe os acontecimentos internos dos emissários do bem. Quando se dirigia para a porta de saída, os instrutores da bondade barraram-lhe a fuga. O servo das sombras esbravejou, gritou pelo seu chefe, mas foi acalmado pelos espíritos felizes que, demonstrando-lhe a situação delicada em que se encontrava, apelaram para o intelecto do obsessor, evidenciando que era mais inteligente render-se às forças do bem do que ser aprisionado pelos mandantes do mal. Daniel, profundamente comovido, verificando o poder que partia dos corações amigos, fitando longamente o rosto do cooperador bondoso, deixou verter algumas lágrimas, rendendo-se ao abraço afetuoso da verdade. Os socorristas comemoravam em trabalho silencioso a libertação de mais um filho de Deus. Enquanto a casa espírita internamente desenvolvia organização e esperanças, Júlio César gritava do exterior estas palavras: Avante, comparsas! Antônio, apareça! O obsessor maior clamava pelo mentor da instituição e desejava um confronto. Antônio! Esbravejava o fanático. Eu o desafio, por sua culpa estou prestes a perder todos os meus títulos na organização em que sirvo. Maldito seja por 1000 anos! Estamos prontos, vamos arrombar as portas fluídicas, estourar as barreiras protetoras, banindo-os daqui. Trabalhamos em nome das hostes infernais, das forças das trevas. O momento é nosso. Avante, camaradas! Para frente, avante! Antônio, representante espiritual daquele agrupamento cristão, permanecia imperturbável e em profunda oração, quando o exército de Júlio César, trazendo nas mãos armas pontiagudas, a fim de impressionar, avançaram contra os emissários do bem.
Porém, antes de atingi-los, subitamente atendendo às rogativas de Antônio, uma entidade sublime se fez visível. Diante da aparição e da intensa luz que partia do peito e da fronte do espírito superior, os adversários recuaram alguns metros, paralisando o ataque. Outros igualmente superiores apareceram ao lado da veneranda entidade, sustentando-a, enquanto toda a casa fora fortemente iluminada. Milícias celestes se apresentaram prontas para servir. Então, o ser sublime disse ao coordenador do centro: suspenda os cordões isolantes, abra as portas fluídicas, baixe as correntes protetoras, desligue os aparelhos magnéticos e elevemos o pensamento em prece. Todas as ordens foram cumpridas, e quando a malta de inimigos do bem, quais macacos desordeiros, preparava-se para invadir, os espíritos celestes os envolveram em indescritível magnetismo, paralisando-lhes as forças. Os invasores, atônitos, cobriram o rosto diante da ofuscante luminosidade. Um deles, em completo pavor, gritou instintivamente: retirada! Retirada! Perdemos a guerra! Perdemos a guerra! Eles são muitos! Eles são muitos! Eles são muitos! Vários, à semelhança de um tropel, correram espantadiços. Outros pediram ajuda e foram recolhidos pelos tarefeiros do bem. Gonçalves, sentindo vibrar as entranhas da alma, recordando o atendimento amoroso que recebera, através da mediunidade, o amor que partia das milícias do Senhor, aproveitando a movimentação e distração do chefe, entregou-se aos socorristas, desligando-se das trevas. Quando Júlio César se percebeu sozinho no ideal infeliz, quando se sentiu envolvido por vibrações sublimes, conclamando-o ao crescimento, quando raios mentais penetraram-lhe o ser, agitando-lhe as virtudes adormecidas, perturbou-se e, sem saber por que, chorou. Vendo o grupo debandar, quer fugindo ou arrependendo-se, igualmente retirou-se, lançando no ambiente exterior urros de cólera, prometendo vingança. O centro espírita, porém, estava mergulhado em intensas atividades de socorro e esclarecimento. Júlio César, afastando-se consideravelmente, perambulando pelas ruas, trazia os pensamentos atormentados. Aqueles malditos pensam que acabaram comigo. Quem eles acham que são? Eu faço parte de extensa organização das trevas. Como não conseguimos? Estava tudo planejado. Ai, como conseguiram? Gonçalves! Gritou o preposto das sombras, clamando pelo servo. E diante do silêncio que se fez, concluiu: o infeliz deve ter levantado, fracos, inúteis. O que será de mim agora? O que será de mim agora? Que direi aos meus superiores? Terão mesmo coragem de me rebaixar? Claro, não aceito incompetência. De posse desses pensamentos, Júlio César chegou à sinistra cidade que administrava. Alguns poucos espíritos que conseguiram fugir zombavam dele desta maneira: é seu fim, grande Júlio, grande Júlio. Finalmente não seremos mais obrigados a lhe servir. Queimará no fogo da própria incompetência, seu inútil, Você não é mais nada, não terá nenhuma expressão na organização.
nossos superiores já estão sendo avisados da sua derrota, virão lhe buscar. Inútil, seu zero à esquerda, mané. O quê? Perguntou o mandante, traduzindo nas palavras ira e indignação. Já foram me delatar? Com qual autoridade? Suas víboras, suas cobras? Bradava o representante das sombras, em completo desequilíbrio. Saiam daqui agora, seus vagabundos! Saiam daqui agora! Pouco a pouco, o silêncio se fez, e o coordenador do processo de infiltração mergulhava em profunda depressão. Cansado, humilhado e derrotado, Júlio César caiu no centro da praça, de onde costumava fazer seus discursos malignos. Sentia-se vencido. Sabia que brevemente seria deposto do cargo e conduzido às regiões inferiores, onde seria preso. Todavia, o que mais lhe incomodava eram os risos de Augusto. O juiz perverso, sua sentença seria cruel. Enquanto se dedicava a esses pensamentos inferiores, atraiu para si intensa névoa escura, isso é, fluidos densos e perturbadores característicos daquela região, permanecendo mergulhado em sentimentos de autopiedade e de rancor. No centro espírita o trabalho corria de maneira satisfatória. Os espíritos amigos preparavam-se para encerrar as tarefas socorristas, quando uma das entidades sublimes, aproximando-se do mentor da casa, solicitou que marcasse para a madrugada seguinte importante reunião com todos os trabalhadores do centro, encarnados e desencarnados, com o objetivo de fazer um balanço da situação, além de palestra de advertência e esclarecimento de irmãos de ideal. Ressaltou ainda um nobre espírito que não deveriam faltar em hipótese alguma Castro, o presidente da Casa Espírita, Israel, o responsável pelas atividades doutrinárias, e principalmente Márcia Boaventura, a companheira responsável pelas entrevistas e vitoriosa no campo dos testemunhos.